Esta noite para você o personagem Zaqueu, que foi muito bem apresentado nesse texto bíblico. Lucas, ele é muito profundo. Eu gosto muito de Lucas. Eu já falei que Lucas foi o médico amado, e quando Lucas ressaltava algum texto bíblico, ele era profundo, ele não deixava a desejar, ele mergulhava. Embora Lucas não tivesse sido um seguidor de Jesus na época de Jesus, não foi um discípulo, mas ele estava com Paulo e ele sabia dos fatos que ocorreram. Ele fez uma pesquisa e Lucas foi o único dos evangelhos a destacar essa conversão, esse grande milagre de Zaqueu. Eu gostaria de compartilhar com você, meu querido, acerca desse texto, tentar mergulhar nesse contexto para que você possa compreender a história de um homem que naquela época era desconsiderado, embora endinheirado. A profissão dele era chefe dos publicanos. Foi dito aqui nesse vídeo que Mateus fora chamado Levi e era publicano por Jesus. Ele estava na coletoria e Jesus o chamou e ele largou tudo. Ou seja, Jesus não fazia acepção de pessoas, ele havia chamado um publicano. E é interessante destacar que Zaqueu não era tão somente um publicano, ele era chefe, ele era líder, ele era rico. O texto bíblico descreve que ele possuía riquezas. É interessante destacar que esse homem, ele se destaca de todos os outros porque a conversão dele é um milagre genuíno. Lucas, ele descreve vários milagres de Jesus. No capítulo anterior, ou nos versículos anteriores, ele fala do cego lá em Jericó, Bartimeu, que passou e ele gritou. Isso foi narrado por Lucas. E os discípulos mandaram aquele homem que se calar, e quanto mais mandava ele se calar, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é interessante que nesse contexto Jesus cura aquele homem, chama o homem, cura, salva o homem. E a partir daquele momento, e diga-se de passagem, nesse contexto de Lucas 19, Jesus já está no ápice do seu ministério, no finalzinho do seu ministério. Ele começou com 30 anos, ele está já com 33 anos, à porta de ser crucificado. A multidão já estava seguindo Jesus, ele havia curado muitas pessoas. O livro de João, lá no finalzinho, diz que se fosse colocar os milagres, os feitos de Jesus, nem todos os livros comportariam. Dá para você imaginar? Quantas coisas Jesus fez? Leprosos, coxos, paralíticos, mortos ele ressuscitou, filha de Jairo. E agora Jesus está no ápice. Após curar o cego Bartimeu, Jesus entra em Jericó. No caminho ele cura o cego Bartimeu. E quando ele entra em Jericó, uma cidade naquela época marcada para o povo de Israel, lá no passado, Jericó foi a primeira conquista de Josué após atravessar o Rio Jordão. Embora Jericó tivesse sido destruída, tinha a Jericó velha e a Jericó nova, mas aqui Jesus está entrando em Jericó para ir para Jerusalém, para ser imolado, cumprindo um grande propósito. E o contexto diz que Jesus cura um cego, Jesus entra e de repente surge um personagem chamado Zaqueu. É esse o contexto. Entra Zaqueu. E outra coisa que eu gostaria de destacar nesse contexto, porque para que você possa entender o texto, você precisa ter o contexto. Às vezes você não imagina, por exemplo, por que o Denilson é tão apaixonado pela Simone e por que a Simone é apaixonada pelo Denilson. Você não sabe. Você não sabe como eu estou sofrendo quando a minha mulher viaja para São Paulo, comendo ovo com a minha filha todo dia. Não aguento. Você não imagina, mas se você souber o contexto, você vai ver que eu e Simone somos um em carne, em tudo. Tudo que a Simone faz eu faço, tudo que ela faz eu faço. Eu não tenho segredo para com a minha mulher. Se você souber a nossa história, aí você vai compreender que esse camarada é feliz. Você precisa entender a história para compreender as coisas. Senão você faz um pré-julgamento. Eu estou apresentando para você a história na íntegra de Zaqueu.
quem foi Zaqueu, qual o contexto bíblico, por que Lucas escreveu. E eu ainda digo mais, que os textos que antecedem, o capítulo anterior diz que Jesus foi procurado por um chefe, um líder da sinagoga, abonado, endinheirado, e dizendo para Jesus assim: Jesus, e alguns chamam de mancebo de qualidade, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: os mandamentos. Aí ele: eu cumpro os mandamentos desde menino, eu não mato, não roubo, não furto, desde pequenininho eu cumpro os mandamentos. E Jesus, olhando para aquele líder religioso, sabendo que ele possuía muitas riquezas, olhou para ele e disse assim: falta-te uma coisa. Lucas diz o que Jesus havia dito: falta-te uma coisa, pega os teus bens, vai, vende e doa, e aí você terá a vida eterna. Falta isso. E aquele homem, descreve o texto bíblico, ficou muito triste, cabisbaixo, porque ele tinha muitas riquezas, e ele foi embora. Aí Jesus, no contexto anterior a Zaqueu, diz assim: ó, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos olham aquela história e falam: Jesus, como pode? Aí Jesus ainda diz ainda: é mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos: quem poderá então salvar? Aí Jesus: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Faça uma ponte desse versículo para o capítulo seguinte, com Zaqueu, que era rico, chefe dos publicanos, um camarada que tinha tudo, só não tinha Jesus. Ele tinha tudo, entre aspas, tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que você às vezes deseja. Um carro, Zaqueu tinha. Casa, Zaqueu tinha. É o carro da época, né? Junta de bois. Dinheiro no banco, ele tinha. Ele tinha tudo que você deseja. Ele tinha liderança, tinha um bom emprego, ele era líder. Mas ele não tinha algo que era imprescindível: a salvação. E com a salvação, ele não tinha amigos, porque ele tinha dinheiro, mas não tinha amigos. E o texto bíblico, aí eu entro no texto bíblico que foi apresentado aqui, e eu não vou falar porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ele planejou, ele falou: Jesus vai passar por aqui, Jesus está entrando aqui, Jesus curou um cego, e agora eu vou planejar. Ele deve passar por aquela rua A, rua B, eu vou dar a volta, lá existe uma árvore frondosa, eu vou subir naquela árvore, e lá de cima, o texto bíblico descreve por Lucas, eu vou ver Jesus. E aí ele faz isso, ele planeja. Se fosse algum de nós, ia planejar na rua errada, Jesus ia passar para o outro lado. Mas Jesus foi conforme o planejado. Ele foi lá, subiu na árvore, lá em cima, com muita dificuldade. Eu estava estudando acerca desse sicômoro, ou uma árvore frondosa. Alguns dizem que era brava por ter espinhos, outros dizem que era brava porque era muito grande, tipo uma mangueira. Fato é que ele subiu. Ele era baixinho, tinha as limitações, subiu na árvore e lá em cima esperava ver Jesus. E quando Jesus passa com a multidão, e aí eu posso até afiançar que estava ali Bartimeu, porque fora curado antes, e o texto final diz que Bartimeu seguia Jesus. Estavam os discípulos, estava uma multidão, e quando Jesus passava ali embaixo, Zaqueu lá de cima, como foi ali, sem que Zaqueu assoviasse, sem que Zaqueu jogasse alguma fruta em Jesus, sem que mandasse um zap para Jesus, Jesus olhou para Zaqueu, identificou Zaqueu, porque Zaqueu estava ali para conhecer Jesus. Ele não conhecia, ele não sabia quem era Jesus, ele ouvira falar, mas ele estava ali para ver, para conhecer. Mas olhe para mim, Jesus lá de baixo já conhecia Zaqueu, amém? E Jesus lá de baixo diz: Zaqueu. Dá para você entender? Se fosse eu diria assim: coisinha, meu irmão,
amado, cabeçudo. Mas Jesus falou o quê? Zaqueu. Porque Jesus nos conhece. Jesus te conhece. Jesus sabe das suas necessidades. Amém? E Jesus olha lá de baixo para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou me hospedar em tua casa. E aí imediatamente o texto bíblico descreve que Zaqueu sai dali. O texto diz que Jesus diz assim: desce depressa. E o texto afiança que ele rapidamente, instantaneamente desceu e recebeu Jesus. E o interessante é que quando Jesus se predispõe a visitar Zaqueu, o contexto diz, como foi apresentado aqui, que os discípulos e todo mundo começou a blasfemar, a murmurar, a dizer: como pode Jesus visitar um homem pecador? Mas Jesus não deu bola, seguiu e visitou Jesus, visitou Zaqueu. E eu gostaria de, nesta noite, meu querido, mostrar para você que a ação de Jesus é uma ação maravilhosa. Esse texto mostra para todos nós o maior de todos os milagres. O texto da mensagem é o maior milagre de Jesus, porque Jesus está no final do ministério dele. Ele já fez de tudo que você possa imaginar no âmbito da medicina. Ele já contrariou todas as forças da natureza, dos astros. Mas agora Jesus faz algo que aos nossos olhos muitas das vezes não é importante, mas é mais importante do que tudo que ele fez. Ele entrou na casa de Zaqueu, e antes de fazer o grande milagre, Zaqueu olhou para Jesus e disse: Jesus, eu vou dividir a minha riqueza, 50% para lá e 50% para cá. O texto bíblico descreve que ele levou o que ele tinha e falou: essa metade eu darei para os pobres. E ele ainda disse mais para Jesus: se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado. Alguns pregam que Zaqueu era ladrão. Meu irmão, olhe para mim, a Bíblia não descreve que Zaqueu era ladrão. A Bíblia descreve que ele era publicano. O publicano era considerado ladrão. Uma coisa é ser considerado ladrão, outra coisa é ser ladrão. É ou não é? Político é ladrão? Não, nem todos os políticos são ladrões. 99% deles são justos. Você pensou que eu ia falar que eles são ladrões, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Zaqueu, a profissão dele era uma profissão que ninguém gostava. Era uma profissão que todos olhavam de rabo de olho, porque na verdade ele cobrava para o governo romano aquilo que o governo romano achava. Ele obedecia. É claro que ele tinha porcentagem de tudo aquilo. E ele era líder. Ele ganhava porcentagem dos outros também. Mas ele, no texto bíblico, ele diz assim: se eu tenho defraudado alguém, e ele conhecia a lei dizia isso: se você roubasse uma coisa de alguém, você tinha que dar 4 vezes ou 7 vezes. Hoje em dia eu estava conversando com a Elisa, né, que nós estamos numa época, meu querido, em que a pessoa comete um montão de coisa errada e depois, me perdoa, e aí a gente está perdoado. Meu irmão, está perdoado, mas você tem que pagar pelo seu erro. É ou não é, Elisa? É assim. Pastor, eu matei 10, agora eu sou de Jesus. Legal, agora tu vai pregar na cadeia, meu irmão, para você pagar pelo seu preço. Vai ser pastor na cadeia. Não é porque você cometeu o seu crime e você aceitou Jesus que a gente vai iniciar tudo, não. Nos passos
nos 12 passos, o primeiro passo é reconhecermos que somos impotentes. Segundo passo é acreditarmos num Deus. Terceiro passo é entregarmos nossa vida a Deus. Quarto, quinto, sexto. Chega no sexto e sétimo passo, você tem que fazer uma lista de tudo aquilo. E você tem que fazer o quê? Jovens da casa, fazer o quê? Reparação. Diga, reparação. Reparação. Se você, quando estava lá na drogadição, roubou um celular do pastor, quando ele estava aqui falando, e ele deu mole com o celular aqui, já roubaram os celulares aí, meu irmão. Roubou o celular do pastor, aceitou Jesus, depois vai chegar, pastor, olha, eu roubei o seu celular, e o que eu vou fazer? Eu vou te dar um abraço, e você vai ter que pagar. Amém? Vai ter que pagar, para você aprender. Eu posso te anistiar, mas só quem pode anistiar você é aquele que é o proprietário do celular. Ou seja, o que eu gostaria de dizer nesse contexto aqui? Que Zaqueu estava predisposto a reparar todos os danos que ele havia cometido. Ele dividiu e se predispôs a reparar. Aí logo após isso, Jesus olha e diz assim, veja na sua Bíblia Sagrada, veja lá. Hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. Lucas 19, 9. Se a Milena puder colocar ali. Hoje veio salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Eu gostaria de finalizar essa pequena meditação antes de aplicar, dizendo que o publicano naquela época não era considerado filho de Abraão, porque filho de Abraão era aquele considerado filho da promessa. Por ser publicano, ele era escanteado, era desconsiderado. Mas Jesus, após a postura de Zaqueu, disse: agora você é filho de Abraão. E por isso a salvação chegou à sua casa. Meu querido, eu gostaria de aplicar essa mensagem de Zaqueu para a sua vida, para o seu coração, em nome de Jesus. A primeira questão que eu gostaria de transmitir agora é que Zaqueu tinha dois impeditivos, dois obstáculos: o obstáculo interno e o obstáculo externo. Olhe para mim, você na sua caminhada também possui vários obstáculos, mas aqui nós podemos dividir o obstáculo de fora e o obstáculo de dentro. De dentro, as questões pessoais dele, que ele se considerava um publicano, que ele era baixinho, abaixo da altura normal. Esse era o primeiro obstáculo dele. Talvez você não seja baixinho, não seja gordo, não seja magro, mas você tem alguma coisa dentro de você que te impede de avançar para a sua bênção. Cada um de nós tem. Paulo tinha. Você pediu que Paulo olhou para Jesus em oração e disse: Senhor, eu não aguento mais, eu estou tendo um empecilho, um obstáculo, eu não consigo avançar. E eu imagino que era algo muito grande, grave, porque Paulo curava todo mundo, mas ele não conseguia se autocurar. E ele chegou a dizer para Deus: eu não aguento mais, passa de mim, eu não estou aguentando. E o Senhor, em resposta à oração dele, disse: Paulo, baixa a tua bola, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Cada um de nós tem uma limitação física interna, cada um tem uma limitação, e graças a Deus porque você tem essa limitação, porque se você não tivesse, talvez você não estaria aqui sentado hoje. Esse é o obstáculo interno. O outro é o obstáculo externo, que foge de você. É como se fosse a multidão exterior,
às vezes família, às vezes irmãos, às vezes a sogra, uma mala sem alça. A minha sogra, eu amo a minha sogra, eu amo a sogra da minha esposa. Amém? É minha mãe, né? Meu querido, às vezes o impeditivo é um familiar, é um cunhado, é um irmão, é um vizinho, que ao invés de te ajudar, te dar bons conselhos, ele quer mais, quanto pior, melhor. Às vezes ele não se deu bem no casamento e ele quer estragar o teu também. O que eu quero dizer para você? A multidão nos aperta, mas Zaqueu, meu querido, diante do problema interno e diante do problema externo, ele planejou e falou: eu vou encontrar Jesus, eu vou superar, eu vou correr, vou subir numa árvore e vou lá em cima ver o meu Jesus. A primeira grande lição diante dos obstáculos é que você precisa superar isso. Não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar murmurando, não adianta você ficar sem dormir, não adianta você ficar sem comer. Alguns não comem, outros comem muito, já viu? Tem que só vive comendo, come. Não adianta, você precisa superar esse obstáculo. Faça como Zaqueu, planeje, supere. E lá em cima da árvore, fique tranquilo, que quando você planejar tudo, você superar, meu querido, o Senhor Jesus já sabe o seu nome, já sabe a sua situação, já sabe do seu problema, já sabe, Ele conhece, Ele sonda os corações, amém? Não precisa você falar nada, porque Ele sabe, tintim por tintim, o que se passa na sua caraminhola, na sua cabeça, que às vezes o seu marido não sabe, às vezes a sua mulher não sabe, o seu filho não sabe, mas só você sabe. Fica ali remoendo à noite sem dormir, mas Deus sabe. Ele conhece, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe do seu problema, mas a questão é: você está superando, você está fazendo a sua parte, ou está se dopando o tempo todo? Aí eu avanço um pouquinho mais, para dizer que Zaqueu, lá em cima, ele apenas queria ver Jesus. E Jesus, meu querido, olhe para mim, Ele nos conhece, Ele sabe, Ele sente. A Bíblia diz que quando nós não sabemos expressar o Espírito Santo de Deus, ele chega a gemer com gemidos inexprimíveis. Porque existe um Deus dentro de você que te conhece e te sonda. Ele sabe o que você faz ou deixa de fazer. E quando Jesus se predispõe a visitar a sua casa, a sua vida, a te ajudar, você tem que automaticamente fazer como Zaqueu fez: abrir mão daquilo que você acha que é o melhor. Eu não estou falando de dinheiro, porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu carro, Deus não quer o seu pagamento, Deus não quer, mas Ele quer que isso que você tem como prioridade passe a não ser mais prioridade na sua vida. E se for possível você vender, doar, para que o Senhor seja a prioridade, faça isso em nome de Jesus. Foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu, o objetivo dele como chefe dos publicanos era angariar fundos, riquezas, bens. A falha dele era essa. Eu não vejo que a falha de Zaqueu era a falha de ser um ladrão. Eu não vejo Zaqueu como um ladrão. Eu vejo Zaqueu como alguém que gostava muito do dinheiro, que gostava muito do sucesso, como muitos de nós. Quem aqui não gosta? Eu já falei de uma poltrona, sentar bem, uma água gelada. Quem não gosta? Zaqueu gostava de tudo isso, mas ele não era feliz. E ele notou que essa felicidade só se daria com Jesus. E após isso ele abdicou, ele abriu mão daquilo que ele tinha em prol do Senhor. E olha que o texto anterior que eu havia falado do mancebo de qualidade, Jesus havia afiançado que era quase impossível um rico entrar no reino dos céus. Ele até diz:
um camelo passar do fundo de uma agulha. Alguns interpretam camelo como uma corda, fundo de uma agulha como uma agulha mesmo. É impossível. Outros já colocam o camelo como um próprio camelo, não uma corda, e uma agulha era uma janelinha pequenininha que era impossível. Ou seja, era impossível um camelo passar por o fundo de uma agulha. Aos olhos humanos era impossível. Jesus atestou. Mas agora Jesus faz o milagre. É o grande milagre. Jesus fez com que esse camelo chamado Zaqueu passasse pelo fundo de uma agulha. Porque aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível aos olhos de Deus. Esse é o grande milagre. Essa salvação que Jesus quer te dar. Não somente a você, porque a salvação não veio só a Zaqueu, veio à casa de Zaqueu. Jesus disse: chegou salvação à sua casa, porque agora você é filho de Abraão. Avance mais o versículo seguinte, que diz assim, e você pode ler: porque, diga comigo, porque o Filho do Homem... Meu irmão, você não sabe ler não, meu irmão. Vamos lá. Porque quem é o Filho do Homem? O próprio Jesus. Ele veio buscar, ele veio salvar, ele veio fazer aquilo que ninguém pode fazer. O médico pode curar, a medicina pode ajudar, mas ninguém pode salvar. Só Jesus salva. Atos 4,12 diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você tem lutas, você tem dificuldades, você tem obstáculos, você tem problema, vá até Jesus. Porque no momento em que você priorizar o Senhor Jesus, você vai ver que a salvação entrando na sua casa, as coisas vão melhorar instantaneamente, porque só Deus pode fazer o maior milagre, que é a salvação. Meu querido, nesta noite eu gostaria de dizer para você: você não pode sair daqui, ou você não pode terminar essa mensagem que está assistindo pela internet sem receber desse grande milagre de Jesus. Jesus, nesta noite, quer fazer uma grande obra na sua vida. Jesus, esta noite, está olhando para você com os seus problemas, com as suas dificuldades, dizendo: hoje eu quero estar com você na tua casa. Jesus quer voltar com você para a sua casa. Se você saiu de casa e chegou até aqui, não sabe por quê. Se você chegou aqui angustiado, entristecido, sem paz, com muitos problemas para resolver, com exames que tem que pegar, às vezes não tem coragem nem de abrir o exame, meu querido, nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor te chama pelo nome e diz assim: a partir de agora eu estarei com você, eu vou para sua casa, eu estarei do teu lado, o seu sofrimento vai passar por mim. Amém? Essa é a palavra de Deus para você nesta noite. Em contrapartida, você tem que fazer como Zaqueu, porque o Senhor Jesus quer ir para sua casa, meu querido. Mas se você não se predispor a colocar o Senhor como prioridade da sua vida, vai ser mais uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Se você não priorizar o Senhor, se você não tirar aquilo que está na prioridade e colocar o Senhor, você vai continuar sofrendo. É como se você estivesse num carro e falasse assim: Senhor, olha, a partir de agora o Senhor vai para o volante do carro. Mas na hora que o Senhor estiver no volante, você pega lá, pisa no freio lá, puxa o volante. Não pode. Se o Senhor está dirigindo, é Ele que conduz a sua vida, meu irmão. A partir de agora, faça isso em nome de Jesus.
Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O maior milagre pode acontecer hoje, nesta noite, que é a salvação de pessoas, a restauração, a libertação. Feche seus olhos em nome de Jesus. A música vai continuar sendo tocada, as lâmpadas vão ser apagadas. E eu gostaria de dizer para você que está ao alcance de minha voz, seja na internet, seja aqui, hoje Jesus quer ir para a sua casa. Hoje o Senhor quer fazer uma grande obra na sua vida. Hoje os obstáculos serão superados com Jesus. Faça a sua parte, planeje. E o Senhor nesta noite diz para você: meu querido, minha querida, hoje a salvação estará com você, porque eu vou contigo. Se você assim deseja escolher Jesus, assentado como você está, de cabeça baixa, faça uma oração para o Senhor e diga uma oração: Senhor Jesus, assim como Zaqueu, eu quero fazer a minha parte, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. A partir de agora, as reparações serão feitas. A minha prioridade não será mais o meu emprego. A minha prioridade não será mais a minha família. A minha prioridade não será mais o meu estudo, os meus objetivos. Mas a minha prioridade será o Senhor Jesus. E nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti. Salva-me, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com toda a convicção, eu gostaria de estar orando por você.